Rapaziada, comunidade aficionada e entusiasta de tênis pelo Brasil, aqui Ricardo Leroux, canal de tênis. Então, hoje vou fazer um vídeo diferente, não vou mostrar um produto em si, mas como eu falei já, eu alterno um pouco os vídeos com um vídeo de papo, que eu chamo, né? Para conversar, quase com um monólogo, vamos dizer assim, sobre o tênis em geral. Então hoje a minha ideia é mostrar a nomenclatura do tênis e os tipos de materiais, construção de tênis que a gente encontra, que aí eu acho que para quem ainda não está 100% por dentro dessa parte teórica, vamos dizer, do tênis, do produto, conhecendo o produto, a partir desse vídeo eu te garanto que você não tem mais dúvida, vai conseguir conversar com qualquer pessoa sobre o produto em si, entendendo os nomes, as nomenclaturas, cada peça dele, como é que se constrói e como é que se chama. E aí, a partir daí, você pode fazer uma análise melhor de produto você mesmo. Beleza? Então é isso aí. Eu vou mostrar eles em close, como eu sempre faço. Ok? Então vamos lá. Estou cheio de tênis aqui. Cada um tem uma característica diferente, própria. Para a gente sair hoje daqui, sabendo tudo sobre tênis. Então vamos lá. Vou pegar esse aqui para servir de exemplo em termos de nomenclatura, e depois eu vou usar os outros aqui para mostrar material e etc. Então vamos lá. Como é que se compõe o tênis? Cabedal, essa parte toda superior, entressola, essa parte mais de amortecimento, e sola, que na verdade é geralmente a borracha que vem em contato com o solo, ok? Começando pela frente, a gente tem a ponteira, geralmente a borracha que sobe, a gente depois tem, vamos chamar de ponteira e biqueira, ok? Sendo que a biqueira, ela pode também, podemos falar em inglês também, toe box. Qual é a diferença? O toe box, nesse modelo aqui, que é um modelo de corrida, de trail, mais apropriado para isso, a gente consegue entender o porquê do toe box. Por quê? Porque é uma estrutura interna ou externa, como esse caso aqui também, de proteção à ponta dos dedos, tá? Caso você não tenha um modelo específico para essa finalidade, a gente teria uma biqueira aqui, ok? Dentro do cabedal a gente tem diversos tipos de material e que eu vou mostrar depois, por último, conforme todos os tênis que eu tenho aqui, tá? A gente vindo para trás, a gente tem aqui a parte do calcanhar, que normalmente é chamado de, ou calcanhar normal, mas ele tem uma estrutura aqui que a gente chama de contraforte, tá? O contraforte é exatamente essa estrutura mais rígida que tem no calcanhar, que é para poder justamente dar a estrutura do pé, para você não minimizar, torcer o pé, ok? Então a gente chama de contraforte, e que ele varia de densidade. Esse caso aqui, a gente pode ver que existe até um reforço aqui nele, além dele ser bem rígido, como você está vendo eu apertando aqui, tá? Esse aqui é o contraforte, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui a entrada do pé, a gente tem o que chama de colar, tá? Essa estrutura que fica aqui. Aqui por dentro entra o forro, ok? Entra o forro. Aqui pode se chamar de atacador, tá? Ou região do fechamento, do cadarço, enfim. O que engloba aqui? Engloba a lingueta, tá? Aqui por dentro, que ela tem mais de um tipo. Basicamente, hoje a gente tem 3 tipos, tá?
essa aqui, por acaso, não é nem a mais comum, tá? A mais comum é a que abre toda. Essa aqui, ela na verdade, ela é presa nessa parte lateral. Depois eu vou mostrar outros modelos. Então a gente tem a lingueta, a gente tem os passadores e a gente tem o cadarço, tá? É basicamente o que se compõe essa região do atacador, ok? Por dentro, a tradicional, deixa eu virar aqui, por dentro, a tradicional palmilha, ok? Que na maioria desses tênis mais novos é uma lingueta destacável, como essa, tá? Normalmente ela não é fixa. Por dentro, a gente tem um material, geralmente ou é uma camada emborrachada ou é um tecido de ráfia, tá? Que o que acontece? Ele é costurado por dentro, tá? Juntando esse material de baixo com o cabedal, tá? E o que tem por debaixo? Tem a entressola, tá? Então, dito isso, essas são as partes principais da nomenclatura das partes de um tênis, tá? Aqui temos o protetor do tendão de Aquiles, né, que também pode ser feito de diversas maneiras. Geralmente a gente tem o colar espumado, tá? O que dá mais conforto. E acho que com isso a gente encerra aqui a parte do cabedal, tá? Isso aqui seria um puxador, né? Quer dizer, para você facilitar a entrada do pé. Bom, daqui para baixo a gente tem a entressola, tá? Que tem tênis que não tem essa formação, eu vou mostrar depois, mas o básico dos tênis que eu mostro para o dia a dia são os tênis que têm o conforto da entressola com algum material emborrachado sintético, algum tipo de espuma, tá? Hoje em dia, já adiantando, existem basicamente 4 materiais, 4 compostos químicos que formam uma entressola, tá? Eu vou dizer os nomes, não vou entrar em características de cada um, mas são químicas diferentes. Geralmente eles trabalham com expansão e que formam esse material, cada um com a sua espessura, com seu peso e com a sua densidade, tá? A gente tem o EVA, que é o mais comum, encontramos o TPU, o PU e o PBEX. São os 4 tipos de compostos químicos que formam uma entressola. E aqui embaixo a gente tem a tradicional sola, não confunda a entressola com a sola. A sola, geralmente de material ou borracha rígida ou borracha injetada, tá? Que são processos diferentes de você ter esse material emborrachado como sola. Existem também casos, quando você precisa de um tênis muito leve, por exemplo, para corrida, para competição, em que você não usa a sola. O próprio material de entressola, ele já se torna a própria sola. O que acontece é que isso acaba deixa o tênis com muito pouca resistência de durabilidade, porque o desgaste é maior, ok? Então, basicamente, essa é a nomenclatura. Agora eu vou pegar algumas características aqui de cada um para mostrar os tipos que compõem os tênis, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar nesse aqui o material do cabedal, ele é de tecido. Ele aqui é um tecido tradicional, um tecido que você poderia usar talvez num casaco, por exemplo, tá? Pode ser poliéster, pode ser algodão. Então eu tenho nesse caso um cabedal em tecido, tá? Eu tenho nesse outro modelo aqui, o cabedal dele é o que nós chamamos de knit. O que é o knit?
nada mais é do que um tricô, tá? Então o que que acontece? É um tricô industrializado, obviamente não é manual, né? Que são máquinas que compõem essa estrutura, essa trama de fios, formando o tênis, a parte do cabedal. Qual é a existe, enfim, não digo que tenha vantagens ou desvantagens em termos de tipo de cabedal de um para o outro, cada um tem a sua característica. Esse, o knit, ele tem uma vantagem para os fabricantes, tá? Qual é a vantagem do knit? Por que ele foi inventado, tá? O que acontece? Você não precisa, na verdade ele não é um tecido, um rolo, uma placa que você precisa comprar como insumo de matéria-prima e estocar para poder você fazer o desenvolvimento de um calçado, de um tênis. Na verdade você guarda apenas fios, rolos de fio, e dependendo da tua demanda de produção, você confecciona esses fios no knit, ou fica guardado a matéria-prima em fio. Então você pode fazer diferentes tramas, diferentes cores, diferentes desenhos, como você está vendo um desenho aqui diferente do outro. Então existe uma grande vantagem para a indústria se trabalhar. Então, dando continuidade, eu tenho aqui, como eu expliquei, o knit, tá? Tenho outro modelo aqui de knit também, esse aqui. Você pode ver que ele pode ser tanto uma trama fechada quanto os pontos mais abertos. Além do que também existe uma diferença de colocação de fios de elastano, tá? O que dá essa pressão no cabedal, ou esse outro aqui, que na verdade ele não sofre a mesma pressão dos fios de elastano no outro cabedal, apesar de ser o mesmo tipo de material, não entra o fio de elastano, tá? Temos aqui o mesh tradicional, esse aqui seria o mesh, engineered mesh, tá? Esse aqui já é um tecido pronto, né? Ele geralmente ele é mais macio, e geralmente também pode ser dublado. Você pode ver aqui que além desse nylon vazado por cima, a gente tem um tecido interno, tá? Isso aqui é uma outra variante do cabedal. Eu tenho esse outro tipo de engineered mesh. Você vê que os desenhos são completamente diferentes, apesar de um tecido ser também uma junção de fios, mas a produção do mesh é completamente diferente da produção de um knit, tá? E temos de uma forma aqui mais moderna, nós temos um cabedal de material sintético, de material plástico, tá? Que na verdade, qual é o grande diferencial desse aqui? O tênis normalmente ele é feito com costura, tá? O modo tradicional. Por exemplo, aqui nesse modelo você vê a costura que entra no cabedal, tá? A tecnologia mais moderna faz com que você diminua ao máximo qualquer tipo de costura no cabedal. Então esse modelo aqui a gente consegue não ver mais costura nenhuma nesse cabedal. Por quê? Porque ele é já feito de um processo fusionado, né? Ou seja, existe uma junção de materiais que eles são termicamente, vamos dizer assim, são materiais, enfim, que sensíveis à temperatura, em que você consegue fazer uma fusão de um com o outro sem costura. Então ele proporciona um acabamento dos mais modernos que tem, que é isso aqui, tá? Agora, para cada tipo de uso, pelo conforto e pelo uso,
ainda você tem as outras formas tradicionais de se montar um cabedal, tá? Dito isso, aqui a gente ainda tem mais uma opção também, do primeiro tênis que eu mostrei. A gente tem um tecido emborrachado, tá? Também uma outra forma de você produzir um cabedal. Esse aqui, no caso, por ser um tênis de trail que anda em lama e etc., na verdade é um tecido com um coat, com uma camada emborrachada por cima, tá? Isso aqui já é uma outra forma de cabedal. Fora o cabedal, o que eu queria mostrar que eu tenho nesses outros produtos aqui? São as peças plásticas, tá? Que também podem compor. Aqui a gente tem a peça plástica para formar o atacador, tá? Tem uma peça plástica para fazer o efeito do contraforte, tá? A gente tem peça plástica para fazer a estrutura de sola, como é o caso desse aqui, para evitar a total torção do tênis, porque dependendo do local que você esteja pisando, uma torção do próprio tênis pode vir a ajudar a torcer o próprio pé. Então existe essa estrutura de peça plástica. Aqui temos essa. O que mais? Aqui eu tenho outra, também similar, como estrutura de peça plástica. Geralmente o material chama-se TPU. O material para confeccionar esse tipo de peça. Aqui a gente tem um outro tipo de contraforte, também nesse tipo de peça plástica, tá? E temos também uma outra novidade mais moderna, que seriam as placas. Esse tênis aqui, ele tem uma placa, você não está vendo, ela é uma placa completamente interna, tá? Entre o cabedal e a entressola. Nesse caso aqui, ele é uma placa de carbono, de fibra de carbono. Então se torna um tênis mais caro. Agora, qual é a característica dele? Olha só, ele fica não flexível, completamente inflexível. O tênis, por quê? Porque existe uma placa em toda a parte do solado, né? Na verdade, internamente na entressola. Qual é o objetivo disso? É você fazer a conjugação de uma espuma macia com a rigidez dessa placa. Isso faz com que você tenha uma pisada sensível pela densidade da espuma e ao mesmo tempo com projeção, tá? Isso é um tênis especificamente de corrida, tá? Pode ser usado no dia a dia? Pode, eu uso esse tênis no dia a dia. Agora, ele não é um tênis comum. Vamos dizer assim, o passo dele, ele é diferente quando você sente essa rigidez da sola, tá? Ele tem uma boa envergadura aqui na frente, então quando você está andando na rua, quando você dá essa passada, você sente que realmente ele te joga um pouco para frente, tá? Uma passada interessante, mas não é muito comum, ele é mais específico, principalmente até para o dia de competição, tá? E voltando um pouco no tempo, eu queria mostrar também mais a parte origem. Isso aqui seria a parte mais moderna. E a gente encontra ainda um outro perfil de tênis. Esse é o super tradicional, super clássico, tá? Ele ainda trabalha aqui com couro sintético em cima e ele não tem entressola. Ele basicamente tem a sola junto com a lateral. É uma caixa, chama-se caixa isso aqui, né? Então esse aqui é o modelo tradicional de tênis. E basicamente ele é um tênis casual. Não é nem a minha preferência para mostrar, para falar sobre esse tipo de produto, mas ele é um produto clássico. O que está sendo feito com ele, que eu já vi que é interessante, é usar o mesmo cabedal, o mesmo desenho clássico, e já colocar uma entressola de espuma mais moderna nele. E isso já tem alguns modelos que já são assim, que são interessantes. E outro também, que é a origem de tudo, é o tênis vulcanizado, que é muito similar ali, só que você não tem uma peça só, você tem o solado emborrachado e você depois tem a lateral vulcanizada, que é essa borracha colada
tá? No solado. É um material, enfim, similar a esse outro tradicional. Os dois entram com a palmilha acolchoada por dentro, mas eles não têm o conforto todo da espuma da entressola, tá? Então, por isso, na verdade, como eu digo, que o meu foco é amortecimento, conforto e estilo. Aí sim eu vou mostrar os tênis que tem esse tipo de característica aqui, tá? Enfim, então, basicamente, eu acho que eu consegui matar todas as características da construção de um tênis. Qualquer dúvida, você pode me escrever para a gente tentar sanar e explicar o que possa ter ficado faltando. Então, pessoal, mostrei aqui a nomenclatura básica de tênis. Facilita um pouco aí o entendimento quando fala aí um termo ou outro para saber a localização do tênis aonde é. Falei um pouco de material de entressola. Enfim, esse vídeo foi para dar uma geral aí no produto tênis, né? E é como eu falei, tem certos vídeos que é mais um bate-papo meu aí com vocês, falando de mercado, falando de produto, e não só fazendo a apresentação de algum tênis, de algum produto, tá? Então esse foi o primeiro de uma série. Conforme eu for vendo assuntos assim interessantes, relevantes, eu pego e trago para cá e falo o que eu consegui buscar de informação junto com o meu conhecimento, ok? Valeu, pessoal, tchau, obrigado. E não posso esquecer, né? Para quem gostou, assina o canal, clica no legal. Se quiser, bota sininho. Se não quiser, também não bota sininho, porque é meio chato mesmo para ficar tocando. Mas volta pro canal. Valeu, tchau.